O livro que eu vou falar essa semana acontece em duas épocas bem obscuras da nossa história, que são 1939, período que marcou o início da Segunda Guerra Mundial, e 1964, que foi o início da ditadura militar no Brasil, que foram anos também bem obscuros e bem difíceis, principalmente para quem era contra o regime militar. Entre essas duas coisas, nós temos um personagem principal dessa história que se chama Vladimir Herzog. Na verdade, essa é uma história real. O interessante dessa história é que, mais do que uma biografia, ela contextualiza muito da história do Brasil, principalmente nos anos de chumbo, ou seja, os anos em que o país viveu da ditadura militar. O livro, ele se chama As Duas Guerras de Vlado Herzog. O autor do livro se chama Audálio Dantas, que também é um jornalista. Então, como é que começa essa história? Começa falando do início da vida do Vladimir Herzog. Ele era de uma família judia. Em 1941, quando ele tinha apenas 6 anos, a família dele teve que sair da Bósnia, onde eles viviam, e eles passaram por vários países, fugindo então da perseguição nazista aos judeus. Até que eles ouviram falar de um país mais longínquo e que costumava tratar muito bem os imigrantes, um país chamado Brasil. Então essa família decidiu vir para o Brasil para tentar ter um pouco de paz. O Vladimir, chamado Vlado, ele se casou com uma moça chamada Clarice. Ele era repórter de um jornal chamado Última Hora. O Vlado, ele estava na lista do DOPS, que era um departamento do regime militar, que tinha como principal função perseguir, os opositores do regime. Ele estava nessa lista, porque ele era jornalista. Ele tinha assinado um documento dizendo que ele era contra as perseguições políticas que aconteciam nessa época e porque ele era contra o chamado movimento revolucionário, que foi então o golpe militar de 64. Depois de 64, começou uma certa perseguição aos jornalistas, principalmente porque não havia liberdade de opinião e muito menos liberdade de imprensa nessa época. Então ele resolveu ir passar um tempo no Chile, tentando fugir de toda essa confusão, mas eles acabaram voltando. Depois o Vlado foi convidado para ir para Londres, ser correspondente da BBC, e ele foi junto com a Clarice, então isso no ano de 1966, e lá eles tiveram seus filhos. Porém, eles sentiram saudades do Brasil, e eles resolveram voltar então para o Brasil no ano de 1968, o que não foi exatamente um bom ano para retornar ao Brasil. Por quê? Porque foi justamente nesse ano que foi instaurado o Ato Institucional número 5, chamado AI-5. Ele dava poder total ao Poder Executivo, então era possível intervir no Poder Judiciário, cassar direitos políticos de qualquer cidadão, censurar a imprensa e, no mais, na verdade, era possível perseguir e punir quaisquer opositores do regime militar sem dar satisfação para ninguém. Diferente do que muitos pensam, não era só uma perseguição aos membros, por exemplo, do Partido Comunista, mas também foram perseguidos nessa época jornalistas, estudantes, intelectuais, artistas e qualquer pessoa que não apoiasse o regime militar ou que falasse coisas que os militares não gostassem. Essas pessoas, elas poderiam ser arbitrariamente presas sem qualquer tipo de julgamento, e muitas delas inclusive foram torturadas nos porões da ditadura. Em 1973, então, voltando à história do Vladimir Herzog, ele começou a trabalhar na TV Cultura, e nesse canal ele fazia um jornal chamado Hora da Notícia. Esse jornal era muito diferente dos outros porque eles desafiavam a censura, ou seja, eles não mostravam o que os militares queriam que fosse mostrado, eles mostravam a realidade, eles davam voz às pessoas mais pobres e aos problemas que a população tinha nessa época, que eram muitos. Esse programa, apesar de ser um sucesso de audiência justamente por mostrar a realidade, ele foi retirado do ar pouco tempo depois. Apesar das ameaças de que ele poderia ser preso, ele decidiu que ele não ia fugir porque, afinal de contas, ele não tinha cometido crime nenhum. Infelizmente, essa história não acabou bem. Assim que o Vlado se apresentou ao DOPS, ele foi preso e outros colegas dele que estavam presos reconheceram a voz dele e ouviram os gritos dele durante a tortura aplicada pelos militares. Essa tortura foi tão severa que o Vlado acabou sendo morto nos porões da ditadura. Alguns dias depois foi divulgada uma foto dele, enforcado numa janela da prisão,
com os joelhos dobrados, com a informação que ele havia se suicidado depois de confessar seus crimes contra o regime, que ele havia se suicidado com o cordão do macacão que era usado nessa prisão. No entanto, essa história não foi muito bem aceita. Uma, porque seria praticamente impossível ele ter se enforcado numa altura tão baixa, com os joelhos dobrados daquela forma. E duas, porque não haviam cordões nos macacões da prisão. A morte do Vlad virou uma comoção nacional. Um culto ecumênico foi feito na Praça da Sé, em São Paulo, e milhares de pessoas compareceram. Esse fato, ele foi muito importante, como explica no livro, para enfraquecer a credibilidade do regime militar e assim fazer com que as pessoas pedissem de forma mais incisiva a volta da democracia, e dos direitos individuais de cada um, e da liberdade e tudo mais. Bom, eu indico esse livro não só porque ele é muito bem escrito, mas também porque ele contextualiza muito bem algumas das coisas que aconteceram nessa época da ditadura militar. Ele revela muitas verdades que na época não foram divulgadas, crueldades que foram cometidas com muitas dessas pessoas que queriam apenas ter o direito de expressar o seu pensamento, a sua opinião, como foi o caso do Vladimir Herzog. Também é uma chance que nós temos ao ler esse livro de olhar para o nosso passado e refletir e pensar em todas as pessoas que sofreram e lutaram para conquistar as liberdades que nós temos hoje. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu super recomendo a leitura desse livro, então. Gostou do vídeo? Dá um like, assiste os outros vídeos do canal, se inscreve para receber as notificações de quando a gente coloca vídeos novos. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.